foi me pedido que a gente fizesse esses lives sobre a Bíblia, a leitura da Bíblia e algumas passagens mais importantes da Bíblia. Nós pensamos começar com como ler a Bíblia. De início, uma comparação. Com o que a gente vê na televisão? Os diversos... temos aqui a Ana Cristina e a Maria dos Reis, que também poderão nos ajudar nesta caminhada. O que a gente costuma ver na televisão? Principalmente noticiários, né? Que é o que me interessa bastante, saber como está o Brasil, como está a nossa região, e noticiário. Às vezes, algumas novelas também, né? Propagandas, comerciais, o que interessa para a comunidade. Cada pessoa gosta de mais novela, eu ligo mais para os jornais da Bíblia, da televisão, os comerciais. Agora, por exemplo, um programa humorístico e uma propaganda política é diferente ou dá na mesma? Tem uns que tá na mesma. Não é? Mas em todo caso, novelas, filmes, documentários, shows musicais, às vezes tem noticiários, foi que a Maria destacou logo no princípio, porque realmente o que mais leva a pessoa à televisão talvez seja isso. Esportes, futebol, vôlei, então transmissões ao vivo, não é? Entrevistas, e orações, missas, curas e etc. O reza de terço, às vezes, também, em algum canal. E propaganda comercial, desenhos também para as crianças. Será que é tudo a mesma coisa? A gente assiste um desenho como se fosse um documentário? Não tem como, né? Bom, às vezes alguns tipos de desenho, até de novelinha, tem alguma profundidade, mas precisa de uma análise mais profunda para a gente entender. Mas não é, por exemplo, como um noticiário. Não é um noticiário, não é uma transmissão ao vivo. Nessas outras coisas, novelas, filmes, documentários, mesmo noticiários, mesmo transmissões ao vivo, às vezes, sempre há alguma coisa de mexer com a cabeça das pessoas. Agora, na Bíblia, a Bíblia também tem novelas, tem algumas lindíssimas, que é preciso a novela de Ruth, por exemplo, mas é importante a gente procurar entender ou descobrir ou se informar, por exemplo, o significado dos nomes que aparecem, que aí a coisa muda completamente de valor para a gente. Então, novelas, poemas épicos, poemas de amor, a Bíblia tem poemas de amor também. Sim, até a gente tem um livro, Cântico dos Cânticos, que é uma coleção de poemas de amor. Vê se vocês acham aí o capítulo 9 dessa coleção de poemas de amor, capítulo 9 não, perdão, capítulo 1 e capítulo 2, não é? Versículo 9, tanto em um como em outro. No primeiro capítulo do livro do Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo 9, o que está escrito aí? Eu comparo você, ó minha querida amada, a uma égua atrelada à carruagem do faraó. Agradáveis são suas faces entre os brincos, e seu pescoço ornado de colares.
Parece a égua do faraó. Agora, isso o amado dizendo para a amada. Agora, de repente, a amada vai falar com o amado também, no capítulo 2, versículo 9. Versículo 8. O que é que tem? Meu amado parece uma gazela. Gazela, o que é filhote de gazela? corça. Gazela é uma espécie de veado, né? Eiro de pé atrás do muro, espiando pela janela, observando através das grades, meu amado me fala assim. Continua, levanta-te, minha amada, minha rola, minha bela. Não, tudo bem, mas o meu amado parece um veado, etc, etc. Aí, é claro, se um casal de namorados, um noivo, dissesse uma coisa dessa, pronto, você parece uma égua, e aí aí acabaria o romance, correria aí. Quer dizer, a cultura é diferente. Né? Então, é preciso a gente não querer que a Bíblia esteja de acordo com a cultura da gente hoje. É diferente, Na Bíblia, só não há história, no sentido próprio, né, de historicidade, de história científica, etc., e nem ciência. Não tem coisa de ciência. Não vá dizer, e a criação do mundo? Não é ciência. É uma história de acordo com o que havia na época quando isso foi escrito. Mas a ciência evoluiu muito, a ciência evolui cada dia. Então, ciência e história, aí são coisas que você não deve procurar na Bíblia. Aliás, neste sentido, temos o seguinte, temos 2 documentos da Igreja Católica que falam sobre isso. Um que é publicado em 1993, abril de 1993, apresentado pelo Papa João Paulo II, introduzido pelo então cardeal Ratzinger, que depois veio a ser o Bento XVI, e nesse documento da Pontifícia Comissão Bíblica, que comemora talvez o primeiro documento da Santa Sé, do Papa, sobre a Bíblia, comemorando os 100 anos da encíclica de Leão XIII sobre a Bíblia. Então, nesse documento tem uma expressão, uma frase muito séria. O que a gente não pode procurar na Bíblia é a verdade histórica. A verdade da Bíblia não é a verdade histórica do que aconteceu ou deixou de acontecer. A verdade da Bíblia é a verdade da mensagem que aquela história quer passar, mas não a história como tal. E aí, depois, no Papa Bento XVI, que promoveu um encontro sobre a Bíblia, um sínodo sobre a Bíblia, reuniu vários bispos de diversos países do mundo e também especialistas de Bíblia, etc. Inclusive 2 amigos meus estavam lá e o Papa Bento XVI disse no encontro
Um dos amigos meus que estavam lá me contou que ele fez questão, a única intervenção que ele fez nesse encontro foi essa. E depois ele publicou um documento onde ele tem esta frase: quando enfraquece em nós, falando da Bíblia, hein? Quando enfraquece em nós a consciência da inspiração, de reconhecer que a Bíblia é inspirada por Deus, a gente corre o risco de ler a Escritura como livro de curiosidade histórica e não como obra do Espírito Santo, da qual podemos ouvir a voz do Senhor e reconhecer a sua presença na história. Quer dizer, ler a Bíblia por curiosidade histórica, para saber o que aconteceu ou deixou de acontecer, você está tirando Deus da Bíblia, está tirando o valor religioso da Bíblia, está ignorando a inspiração divina, tirando a atuação do Espírito Santo, tirando o que a Bíblia quer ser, mensagem de Deus, palavra de Deus e presença de Deus na história. Então, a Bíblia não serve para ser documento histórico. Eu acho que isso aí é fundamental. Agora, tem muita coisa na Bíblia, né? Muitos tipos de escrito. Já um filósofo grego antigo, Platão, dizia o seguinte: aquele ali é mentiroso feito um profeta, um poeta. Quer dizer que todo poeta é mentiroso. Se não tiver uma mentirazinha, não tem jeito de fazer uma poesia. Tem que exagerar e fazer algo floreado, porque senão não sai poesia. E isso em tudo. Quem só fala a verdade, só fala a última coisa da verdade. Não. A Bíblia, agora, tudo que se fala tem por trás alguma coisa que a gente está querendo levar. Tem alguma coisa chamando a atenção. Aí talvez aqui esses documentos que eu falei, esse da Pontifícia Comissão Bíblica, 1993, foi editado pelas Paulinas há bastante tempo, né? 93, 94, foi editado pelas Paulinas. Chama Interpretação da Bíblia na Igreja. Esse documento, não é? Mostra que essa leitura ao pé da letra, que é como a gente diz, que já não é uma coisa que você possa tomar ao pé da letra, porque a letra não tem pé, né? Então, essa leitura literal, de acordo com o que está escrito, ela só desvia do assunto, não é? E com a gente mesmo pode acontecer isso, não é? Se a gente diz, por exemplo, a pessoa diz, mas sabe que aconteceu isso, aquilo? Olha, eu caí das nuvens com essa história. E o outro diz, você estava lá em cima.
Como é que caiu? Você não machucou? Etc. É uma maneira de falar. Então tem que dar direito para a Bíblia de fazer isso. De ter uma... Quando Jesus fala, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha que um rico entrar para o reino de Deus, você fica achando, não, mas então como é que... Gente, Jesus tem direito de usar uma comparação assim absurda. Quem vai ter ideia de passar um camelo no buraco com uma agulha? Aí repare que tem muitas explicações. Não, camelo não é bem um animal, camelo é uma corda, um cordão feito de pelo de camelo. Ou então o outro vem, não é, o problema é o seguinte, a agulha era uma porta pequenininha que tinha na entrada da cidade, achando um jeito. Não é isso. É a maneira de falar, igual a gente dizer cair das nuvens. É a maneira de falar, precisa dar direito à Bíblia de falar feito gente. E não feito imagina, uma linguagem científica aí de um médico ou de um advogado, ou que seja, aquele monte de palavras diferentes que a gente raramente, nunca usa na linguagem corrente, mas que dizem com exatidão a coisa que se quer dizer. Isso aí não tem como, né? Então, isso aí é fundamental. O documento, esse tal documento da Pontifícia Comissão Bíblica diz o seguinte, a gente tem que ver esse método que ele é falta de respeito com a palavra de Deus, né? Falta de respeito com a palavra de Deus, que não pode ser igual, como eu disse, você dizer cair das nuvens, ou qualquer outra coisa, né? É preciso ser capaz. Agora, é muito difícil para a gente entender isso. Não. Ser capaz, você tem que ter afinidade, querer realmente entender a Bíblia, para poder entender a coisa. Eu me lembro, em Nova Resende, tinha uma senhora da roça, mãe de 13 filhos, analfabeta. Ela tinha uma vontade enorme de aprender a ler, mas não sabia. E depois a vida pobre e tão atribulada, mas ela passava numa floricultura lá, pedia para a dona da floricultura ler um trecho da Bíblia para ela. E ela explicava. Quer dizer, ela pegava o fio da meada, percebia a malícia do texto e sabia tirar uma conclusão daquilo, apesar de não saber ler. Então, não é uma coisa do outro mundo, mas é preciso ter uma certa dose de humor, ser capaz de procurar descobrir o que é que está por trás daquela história e daquelas palavras. O documento fala em duas palavras que é preciso, talvez, a gente prestar atenção e procurar entender. Fala em abordagem. A gente fala muitas vezes leitura
da Bíblia, uma leitura ao pé da letra, uma leitura fundamentalista, ou então uma leitura, digamos, uma leitura sociológica, política da Bíblia, um ponto de vista diferente. O que é isso? Isso seria chamado de abordagem. A abordagem é o seguinte: faz de conta que esse caderno, essa apostila aqui é um navio. Por onde você pode entrar para esse navio? O navio está lá, dentro do mar. Por onde você pode entrar nesse navio? Por qualquer lugar. Por qualquer ponto dele você pode entrar. Então, é a questão da Bíblia. Você vai entrar na Bíblia procurando a posição da mulher, por exemplo, ou a importância da mulher. Então, você pode entrar por esse lado. Ah, não, eu quero ver negócio da política, etc. Então, procure, então, esses lados todos. Por qualquer lado você pode entrar na Bíblia. Agora, para entrar, precisa de um método seguro, que te dê segurança. Como para abordar um navio, você pode, de repente, uma corda aqui, você subir. Aí você vai, só que a corda está podre, você acaba caindo dentro d'água. Então, aí eles te lançam do navio uma escada firme, etc., que você possa entrar, né, sem perigo de cair na água. Então, qualquer abordagem é válida. Agora, o método é que tem que ser seguro e esses métodos, não sei se compensa. Não, aí há algumas coisas que talvez valha a pena a gente lembrar, mas como para provocar uma reflexão. Maria, outro dia, falou a história de um cara que bebia muito, né? Como é que é aquela história, Maria? Conta pra gente. A gente trabalhava, né, no trabalho de apostolado na paróquia, e tinha um senhor que bebia muito, já tinha ficado internado algumas vezes, e nós estávamos fazendo uma visita para ele, perguntando: mas a gente peleja tanto, reza, interna, o senhor não para de beber? Eu falei: a senhora já leu a Bíblia? Quando acabou todo o vinho da festa, Jesus ficou com dó e fez mais vinho. Eu aprendi lá na Bíblia. Eu mais vinho para quem já estava tonto. E a senhora não quer deixar eu beber por quê? Tá certo? Tá vendo? Como é que é possível você... Agora, não procura entender o que é. Por exemplo, esse episódio das bodas de Caná. Só esse fato de casamento de aldeia, casamento da roça. Quantas pessoas estariam nesse almoço desse casamento da roça? 100, 200 pessoas. Ficou 300 pessoas. Os convidados já estavam meio sapecados. Né? O chefe do serviço... Essa história só tem absurdo. O encarregado da distribuição de comida e bebida na festa vai brigar com o noivo, dizendo que ele deixou o vinho melhor para o fim. Ora, bolas, não era ele o encarregado de distribuir comida e bebida? Por que ele vai cobrar isso do noivo? Se arrumou alguém para ele. Agora, 300 pessoas, já está o pessoal meio sapecado. Mais 600 litros de vinho. Para que isso?
Aí inventa que não durava não sei quantos dias o casamento. Não. É procurar, aí vem o Bento XVI, procurar uma explicação histórica, você está tirando Deus da Bíblia. Está pondo Deus para fora da Bíblia. Como, por exemplo, a gente vê nas melhores traduções, às vezes, notinha de rodapé, no Evangelho de Marcos, tem um episódio, quando da prisão de Jesus, que tinha um jovem seguindo Jesus, totalmente nu, somente com um lençol enrolado no corpo. Eles vão pegam o lençol, ele larga o lençol nas mãos dele e foge nu. Aí vão querer descobrir quem que seria esse jovem. Não presta atenção que pouco antes o Evangelho tinha dito: os discípulos todos o abandonaram. Então esse jovem é símbolo do discípulo. De certo modo falso, só tem uma casca. A hora que vão pegá-lo, larga a casca na mão deles e foge nu, como no livro de Amós, capítulo 2, versículo 16, final do capítulo 2, diz: naquele dia o mais valente dos guerreiros fugirá nu. Então esse é simplesmente isso, simboliza os discípulos que abandonaram Jesus. Então não tem necessidade de descobrir quem era esse personagem, tem necessidade de descobrir o que significa esse personagem. Essa, por exemplo, é uma grande e mais importante maneira de interpretar a Bíblia, procurar o que significa, como dizia o Bento XVI. Com curiosidade histórica, você põe o valor religioso da Bíblia para fora. Você ignora a inspiração, a ação do Espírito Santo está fora, a palavra de Deus está fora, a presença de Deus na história está fora. Na verdade, a pergunta que a gente tem que fazer à Bíblia não é o que foi que aconteceu, mas é o que essa história quer dizer, onde é que está a mensagem dessa história para aquele tempo e para nós hoje. Aí é o fundamental. Olha, nós estamos chegando ao final desse primeiro live. Nós vamos, então, em seguida, falar um pouco ainda da interpretação da Bíblia, da verdadeira e correta interpretação, que não é a história nem a ciência. É a mensagem de Deus, a mensagem que está por trás daquela história. E aí vamos ver como é que uma janela vira espelho, não é? E depois conhecer um pouco melhor os métodos de interpretação. Então, até o próximo live, que nós vamos, então, abordar este assunto.